E aí, galerinha, beleza? Vamos aí para a nossa revisão comentada da avaliação diagnóstica. Daí eu olhei aí os trabalhos, muitos trabalhos, muita coisa para ler, mas em geral aí gostei bastante do resultado. Muita gente foi além, assim, o que deixa quem não foi além muito mal, né? Por que você não foi além? Bom, nossa ideia aqui é passar direto aí pelas questões e o que se esperava de cada uma das questões. Beleza? Então vamos lá. Questão 1. Muitos historiadores, baixar um pouquinho aqui, afirmam que a existência de um genocídio indígena no processo de colonização do Brasil pelos portugueses. Inclusive, destacam que nesse processo ocorreram etnocídios. Aponte elementos que justifiquem essa afirmação e diferencie os conceitos de genocídio e etnocídio. Beleza? Vamos fazer o contrário aí para ficar mais fácil de compreender, né? Genocídio e etnocídio, qual que é a diferença de um e do outro, né? O genocídio envolve necessariamente, né, a morte, né, a morte de várias pessoas, seja parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial, religioso e assim por diante. A gente tem o caso mais conhecido de genocídio, que seriam dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mas, né, em termos numéricos aí, existem outros de maior proporção aí, que a gente pode verificar ao longo da história, né? Como o próprio brasileiro aqui, com sua população nativa, ou até mesmo durante a Revolução Vermelha, né? Ou começo aí da União Soviética, lá onde vários grupos opositores aí foram deliberadamente assassinados. Mas isso não vem ao caso hoje. Então o genocídio é esse extermínio, envolve literalmente a morte. Já o etnocídio, né, ele é um conceito mais antropológico, que vai dar a dimensão da destruição cultural, né, de uma etnia ou de um grupo étnico. Como isso é feito? Destruição da linguagem, da comida, a sobreposição de uma cultura sobre a outra. Beleza? Etnocídio é bem tranquilo, né? A gente pode pensar o caso dos jesuítas, né? Com a catequização dos índios, obviamente com o próprio genocídio se comete um genocídio total, assim, já se comete um etnocídio, né? Você exclui da história ou de qualquer perspectiva documental toda uma cultura, toda uma etnia e assim por diante. Então, separação de um de outro. O genocídio necessariamente vai envolver a morte. O etnocídio, ele tem essa característica mais antropológica de uma destruição cultural. Seria a mesma coisa que, por algum motivo, se exterminasse o vocabulário mãezinha, que é típico aí da região, né? Seria uma destruição cultural, étnica, de um determinado traço comum aí, que no começo foi estranho para mim, mas agora já acostumei. Beleza? É bem tranquilo disso, né? Mas o que a gente pode afirmar que realmente existiu esse genocídio indígena, né? Então, as diversas estimativas aí vão colocar a população nativa entre 1 e 6,8 milhões só no território brasileiro. E esse número vai ser reduzido de maneira drástica após a ocupação portuguesa. Como? 2 motivos simples. Primeiro, simples não, né? Fatais, mas simples de entender. Primeiro, o conflito direto entre uma população branca armada e uma pacifista indígena que não tinha uma cultura de guerra. Então, é uma briga bem desleal aí, então muitos morreram aí nesse primeiro embate, né? Alguns foram receptivos aos portugueses, como é retratado em algumas séries aí românticas do índio brasileiro. Outras já foram para o embate e isso aconteceu, né, em inúmeras mortes. E o segundo, e é o que causou uma mortalidade muito maior,
dos nativos brasileiros vai ser o contato com doenças trazidas por esses colonizadores. Pensa, os caras viviam no paraíso, aqui não tinha gripe, não tinha cólera, não tinha rato, não tinha nada. A natureza estava em equilíbrio e o homem era parte desse sistema natural. Com a chegada desses colonizadores já urbanizados, com toda a característica que a urbanização e a aglomeração de pessoas traz, né, essa contradição, né, você traz um grande número de doenças e as pessoas que não têm resistência a essa doença acabam morrendo, né, essa imunidade fraca por não ter contato com doença. E também, obviamente, na época não existia nenhum tipo de medicina para isso. Beleza? Só para se ter uma ideia aí, ó, esses são os dados da FUNAI, tá? Muitos são estimados e tal, mas é interessante para a gente pensar. Em 1.500, né, 2 milhões, 3 milhões no total, aí é estimado pela FUNAI, e aí você vê uma redução drástica, né? Então, em coisa de 2 séculos, aí, né, até 1825, 90% da população é dizimada. Então, como não houve genocídio indígena, ok? Mesmo falando, está estimando. Não, houve um genocídio, né? Os levantamentos mais recentes aí, que vão acontecer já com os censos oficiais, vão mostrar isso. A década de 50, né, com a expansão da fronteira agrícola, vai criar um grande sentimento de ataque aos indígenas por parte da população branca, né? Então também vai quase dizimar, né, a população indígena ou a população nativa do Brasil nesse período aí, que só vai começar a se reafirmar a partir dos anos 80, com algumas conquistas democráticas, né, como o Estatuto do Índio, assim por diante. A gente tem algumas coisas legais aí para comentar sobre isso, mas o vídeo ia ficar muito longo. Mas teve o primeiro deputado indígena que vai ter uma atuação em diversas conquistas aí muito legais de se conhecer e de se saber, ok? E chega num quadro hoje de maior estabilidade com a demarcação de terras indígenas e assim por diante. Muito embora hoje, né, tudo isso, todas essas conquistas pareçam estar enfrentando um retrocesso aí, com a ideia maluca de que o índio só tem direito à terra se ele estava lá antes da Constituição de 88. Aí o índio é uma população perseguida e está sempre fugindo. Então, você não estava aqui em 88? Perdeu o Playboy. É mais ou menos essa ideia que estão querendo passar atualmente. Então é um tema bem interessante aí para ficar atento, né? Fique esperto com esses temas tangenciais aí, por isso eu dei essas puxadinhas aí nas questões para a gente criar essa base de discussão de maneira bem sólida, beleza? Vamos para a próxima, né? Uma notícia, né? A pandemia do novo coronavírus, né, que causa essa doença chamada Covid-19, agravou o risco de ataques a terras indígenas, onde as lideranças denunciam o aumento das invasões, né? E aí tem os diversos locais onde isso está acontecendo, e a exposição, né, a consequente exposição a grileiros, garimpeiros, madeireiros que se aproveitam dessa crise de saúde em diversas áreas. Alguns falaram, mas o que eu vou falar, professor? Né? Não sei. Como que eu vou elaborar? Então vamos lá. Para pensar. O que é imposto aí pela Covid-19? Primeiro, que a própria pandemia, né, na sua ideia de isolamento, na sua necessidade de isolamento, ela vai impor uma fragilidade aos mecanismos de fiscalização e controle. Então, os fiscais, o FUNAI, IBAMA e tal, funcionam de maneira mais frágil nesse momento, porque, primeiro, para preservar, né, a população indígena do contato, que ainda sofre com essa questão de imunidade e assim por diante, e segundo, porque para preservar o próprio servidor ali, no caso dos fiscais, mas também, né, ONGs, assim, todos estão trabalhando nesse sentido de isolamento, porque um contágio ali tem um grau de fatalidade muito maior.
Primeiro, por não ter acesso facilitado a uma UTI, né? As aldeias ainda não têm essa UTI e tal, o pessoal... É meio óbvio isso, né? Então, pensa a Ilha do Bananal, né? Que tem uma grande reserva indígena. Só se chega lá de barco. Aí o cara precisa de uma UTI. Coisa à toa, 16 horas aí dá pra chegar em Goiânia. Então, é bem dificultado o acesso, assim. E, né, obviamente, essa ausência de fiscalização vai fazer com que os interessados aí, em extrair riqueza ou em furtar, né, esses bens aí de terras protegidas ou até mesmo em processo de demarcação vão se aproveitar desse momento, né? Então usam da violência, já que até os meios documentais não estão chegando lá, né? As redes de notícias, assim por diante. Eu não trouxe aqui os números de assassinatos nesse período só da Covid, mas é só para dar um start aí, para vocês ficarem antenados aí com essas notícias, que é uma das transversais que podem pegar aí nos processos seletivos, beleza? Basicamente é isso, né? O escopo aí, algumas respostas vieram bem completas e tal, mas acho que é importante vocês atentar para esses dois aspectos aí. Tem gente que focou só nessa da imunidade. Não é só a imunidade, tá? É a fragilidade dos sistemas de fiscalização. Acho que é importante vocês pontuarem isso. Isso é mais vital do que a questão da imunidade hoje, ok? La imagem abaixo vai destacar as diferentes rotas do tráfico escravagista, né? E relacione as diferentes épocas e grupos etnolinguísticos. Muita gente aproveitou essa oportunidade e emancipou seus conhecimentos e foi além e pesquisou sobre cada rota e tal. Achei bem massa, mas o que eu esperava da questão era a compreensão, né, de como aconteceu cada movimento, o que fez uma alteração e como cada um se encaixou dentro dos seus respectivos ciclos econômicos. Vamos lembrar que as migrações elas vão seguir os ciclos econômicos aí até o processo de industrialização, que torna aí esses fluxos mais diferenciados. Então, básico, azul, verdinho, Yorubás, né? Ou seja, a rota da Guiné e a rota da Mina são os Yorubás, né? Vão se destacar principalmente na ciclo da cana e do ouro. Lembrando que ainda tem uns microciclos econômicos, como as drogas do sertão, né, na interiorização da Amazônia, o Shark no sul, tem umas coisinhas assim, mas vamos pensar na coisa grande aí. Então, o ciclo da cana e do ouro, rota da Guiné e da Mina são as principais, são as que mais trazem escravizados para o Brasil. O que vai acontecer nesse meio do caminho? Né, tem um tratado de 1815, né, que vai proibir o tráfico negreiro ao norte do Equador, tratado entre a coroa portuguesa e a coroa inglesa, né, a coroa do Reino Unido naquele momento, né, e proibindo o Equador, que vai ficar nesta linha, nossa, câmera espelhada terrível, nesta linha mais ou menos aqui, estão vendo de boa, né? Então só sobrou duas outras possibilidades aí com que Portugal já havia relação. A primeira é a do Congo, né? O Rota da Angola, mas que era negociado com principalmente o Reino do Congo, e para evitar esse monopólio, se Portugal desenvolveu essa rota de Moçambique aí. Ambos da etnolinguística banto, né? Principalmente para o ciclo do ouro e do café que se iniciava. Lembrando que ao mesmo tempo vai ter um processo, ou a ideia de trazer imigrantes livres, né? Com uma ideia de criação de uma nova nação, um clareamento do povo e assim por diante. Essa ideia, né, esse racismo, né, foi bem comum durante esse período na ideia etnocêntrica, né? Ele vai prevalecer inclusive nos discursos políticos até a Segunda Guerra, né? O Hitler é uma marca dessa ideia do ariano e assim por diante. Beleza?
como é estranho perguntar sem ninguém responder. Mas tá lá. Assinale a alternativa incorreta sobre o processo de imigração no Brasil nos séculos XIX e XX. Século XIX e XX a gente vai pegar o final do tráfico escravagista, né? E início da promoção aí da imigração internacional para o Brasil. Ok? Muitos parece que tem um problema quando aparece a palavra incorreta. Daí não sabe se é incorreta ou se é correta. Aí vai lá. Assim. Espero que seja isso, né? Mas vamos pensar aí, ó. Depois de 1822, o novo governo imperial procurou trazer imigrantes europeus para colonizar o vasto território brasileiro. A imigração de alemães, suíços e outros germânicos dominaria a primeira metade do século XIX. Verdade, né? Principalmente na região sul, né? Que existiam alguns questionamentos aí, até umas ideias de independência, então vai ter um grande fluxo de ocupação na região sul, que até então era pouco povoada, mas que tinha as maiores similaridades de clima, relevo e tal com a Europa, então conseguiu ser bem atrativa nesse momento, então tá certinho. A partir de mais ou menos 1880, o problema da mão de obra para manter lavouras de café, base da economia nacional na época, né, provocaria uma explosão da imigração no Brasil. Já havia sinais da abolição da escravatura no Brasil, e como fica difícil conciliar, né, a ideia de que como uma pessoa que era agredida vai ser incorporada ao mercado de trabalho formal e assim por diante. Como isso também não foi, nem passou pelas preocupações aí, da coroa na época, então também houve essa grande explosão aí da imigração. Como que promovia? Oferecia terra, oferecia meios para se prover a subsistência. Lembrando que a Europa, né, na época passava por grandes problemas aí, e a oferta de terra era bem pequena, teve algumas crises, teve epidemias inclusive como parecidas com o que a gente está tendo, como a peste negra e assim por diante. Então era um fator de expulsão mesmo da Europa na época, e muitas das famílias de vocês vieram nessa leva aí, assim como a minha, e assim por diante. Beleza? Então tá certinho também. Dentro da questão da imigração também haviam outras motivações claramente racistas, como branquear o Brasil para civilizá-lo. Sim, como já falei quando eu estava falando da A, já que eu gosto de estragar as questões, estava óbvio, mas então tudo dentro dos conformes. Agora é a hora de vocês mostrarem que são ninjefs, né, os famosos ninjas do IF. O processo de imigração no Brasil foi bastante... Vamos de novo. Bastante uniforme. O que é isso, meu Deus? Fala pra mim. Droga. É isso, vocês têm que ser ninja, ó. Extremamente restritivo, bastante uniforme. Então não dá para passar batido nisso daí, vocês têm que ficar esperto. O processo de imigração no Brasil não foi uniforme, né? Santa Catarina, por exemplo, teve uma migração principalmente açoriana, de portugueses e tal, enquanto São Paulo teve principalmente italianos e espanhóis. Então, só isso já mostra, né? Aí, se você pensar dentro do processo de imigração escravagista, olha como foi diferente em cada época, tanto em termos etnolinguísticos quanto em quantidade de pessoas. O estado do Paraná, né? Vocês olham aí a região de Irati, uma cidade tem holandês, né, que é Carambeí, a outra tem ucraíno, né, ou ucranianos, né, que é Prudentópolis, Irati, né, polonês e ucraniano. Aí você vai em Rio Azul, aí tem e assim vai. Então bastante uniforme, você já desconfia, já mete um brucelino neles, assim, e já era. Beleza? Então tá aí, ó, assinalado D de Digimon. Essa daqui, muito orgulho, muitos acertaram, ou estava muito fácil, vocês são muito bons. Eu fico com a segunda.
Bom, o Haiti viu milhares de cidadãos deixarem sua terra natal em busca de melhores condições do interior. Muitos chegaram ao Brasil de maneira ilegal por meio de coiotes à procura de oportunidades e postos de trabalho. A chegada, no entanto, também se deu em condições difíceis. Muitos imigrantes acabaram submetidos a trabalho semi-escravo e ainda aguardam regularização da sua situação junto à Polícia Federal. O aumento repentino de número de imigrantes haitianos no Brasil no início dessa década deve-se principalmente a quais fatores? Vejamos as alternativas. Por que os caras saíram do Haiti? Quais são os motivos de principal expulsão das pessoas? Então, vocês são ninjas, então não tem erro, né? Alternativa A de amor, né? As dificuldades socioeconômicas do Haiti, né? Principalmente após o terremoto que devastou a ilha inteira, e o Brasil, né? Que foi a liderança das forças de paz da ONU, né? No Haiti, então acabou servindo de um exemplo, né? Os haitianos até apelidaram os brasileiros de boa gente lá, é bem interessante isso, ok? Aí quando vocês avaliam as demais alternativas, né? Política governamental brasileira pós-imigração, não, né? Não tem isso. Necessidades de entrada de mão de obra barata no Brasil. A gente já tem isso, não precisa, né? Isenção de impostos para imigrantes e refugiados. Não dá, né? Proximidade diplomática entre ambos os países. Incapacidade burocrática nacional de deportar imigrantes ilegais. Não, né? O Brasil é um país acolhedor, é um país de imigrantes. A gente não tem essa política de expulsão de imigrantes ilegais, né? Isso daí a gente deixa para pessoas menos humanas, tipo os Estados Unidos e tal. A gente gosta de ser mais gente boa mesmo. Embora, né, a coisa tenha ficado louca aí nos últimos tempos. Mas, em geral, a gente recebe muito bem os estrangeiros e principalmente as pessoas vulneráveis aí no país. Tem pessoas muito boas no Brasil, acreditem nisso. E situação econômica favorável no Brasil? Não, né? O Brasil é melhor que o Haiti, obviamente, né? Uma grande economia do mundo, né? Mas não existe incentivo à empresa que emprega imigrante legal, nada disso, né? Isso é uma loucura você pensar que um estado tá... Opa, vamos incentivar os imigrantes legais aí, para eles trabalhar que nem escravo aqui pra gente, né? Isso daí já passou há muito tempo, né? Esse pensamento mesquinho aí. Beleza? Esse todo mundo acertou, então não vou me alongar muito. Esse daqui muita gente pirou na batatinha, ou não entendeu, ou não pensou direito. Então vamos lá, vamos matutar o esquema aí, ó. O principal pra gente são esses dois primeiros mapinhas, de 50 a 70, de 70 a 90. 90 já deixei a dica para vocês. Diminuem os movimentos migratórios interregionais e se intensificam, né, os intra-regionais, ou seja, diminuem os entre-regiões e se intensificam dentro da mesma região. Então, sul dentro da região sul, sudeste dentro da sudeste, assim por diante. Mas o que é interessante a gente pensar aí, ó, esses dois aí. Então, a gente vai ter um primeiro fluxo da região nordeste, sudeste. Vocês estão vendo essa flechona maior aqui, nesse primeiro mapa, mais ou menos nessa altura, uma flechona verde assim. Eu não sei pôr o ponto do mouse ali para vocês ficarem vendo o que eu estou falando, mas nordeste é sentido sudeste. E a segunda, né, é essa flecha que sai da região sul e vai sentido centro-oeste. Ok? Primeiro mapa, esse é o ponto mais importante. A gente vai ter também uma na região, saindo do Ceará, sentido interior da região norte, né? Pará e Amazonas, que vai ter relação aí com o início da mineração, mas que nesse ponto ainda não é tão importante assim, ok? Já nos anos 70 e 90 a gente vai ter a intensificação do fluxo sul, sentido centro-oeste, nordeste, sentido norte, e nordeste, sentido sudeste também. Então, quais são esses movimentos? Como a gente vai contextualizar eles pelo período histórico e pelos movimentos? Então, vamos lá. Ó. Tá no caderno. Quem olhou o caderno estava tranquilo. Quem não olhou ficou meio... Mas vamos lá. Retirantes.
Retirantes é aquele processo, aquele êxodo rural, né, que vai se intensificar após a industrialização nos anos 50 e 60, que vai atrair um grande contingente do sertão nordestino, principalmente sentido região sudeste, que era o polo industrializador do Brasil na época. Né, até hoje é o que centraliza a maior parte das indústrias. Primeiro movimento. Vamos voltar lá. Ó. Flechona gorda, tanto em 50 e 70 quanto em 70 e 90. Esse movimento é bem tranquilo de perceber. A gente vai ter os candangos. Esse está mais discreto, mas vai acontecer ali na década de 60, né, de 50 e pouco e tal, com a criação, construção e tal, em direção ao Distrito Federal. Né? Vocês vão ver que parte dessa flecha nordeste vai sentido DF, tem algumas que saem do Rio de Janeiro sentido DF, então esses são os candangos. Né? Então é só parar para pensar, imagina construir uma cidade inteira do nada, toda a cidade, né? Uma cidade administrativa com um monte de ministério, palácio, não sei o que, estrada, né? Moradia, tudo isso foi construído do nada. Quanta gente precisa para construir isso? É muita gente. Né? Então esse movimento migratório vai marcar bastante. E o terceiro, muito importante, que é o de expansão da fronteira agrícola, que fica muito evidente aí no segundo mapa. Né? Vocês veem quase todas as flechas, né? A maior parte das flechas indo em direção ao centro-oeste e norte. Né? A ideia da Revolução Verde, né, de transformar o Brasil num grande celeiro agrícola, vai privilegiar, obviamente, os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, né, que já eram culturalmente aptos aí ao tipo de agricultura mecanizada que se propunha através da Revolução, mas não vai impedir que áreas, principalmente do interior dos estados de Minas Gerais, São Paulo, se juntem a esse movimento migratório aí, sentido a expansão da fronteira agrícola, né? Mato Grosso, Goiás e assim por diante. Beleza? Também tem os movimentos que eu vou chamar aqui de plus, né? Pra gente ficar espertinho. Então vamos lá. Primeiro, Febre do Ouro e Serra Pelada. Serra Pelada fica no Pará, na divisa com Tocantins, né? Então olha aquele cara, esse que parece um bonequinho de neve, Tocantins, está lá. Na divisa ali com o Pará você vê algumas flechinhas indo no segundo momento para lá. Foi bem mais intenso que isso, né? Teve várias regiões, mas esse mapa não privilegiou. Então é um fluxo migratório importante, que foi a maior mina a céu aberto do mundo, da história, do planeta Terra. Sebastião Salgado, um importante fotógrafo aí brasileiro, tem uma obra genial a respeito disso daí, então dê uma googleada aí, Serra Pelada, vocês vão ver algumas fotografias impressionantes aí do Sebastião Salgado. Beleza? E essas fotografias podem cair em vestibular, processo seletivo, para fazer essas análises aí, então eu resolvi destacar para vocês aqui. Criação dos estados do Acre, Rondônia e Roraima. Eles eram territórios, né? A hora que se teve a ideia de construir um estado, também se construiu capital, e aí foi um processo bem parecido com os candangos na construção de Brasília, só que menos intensos. Sempre quando se inicia uma nova cidade, um novo território e tal, tem sempre os pioneiros, né, que tem uma grande chance de ir para um lugar novo e dar certo. Né? Uma cidade que não tem nenhum mercado, o cara que abre o primeiro mercado tem uma boa chance de enriquecer com isso. O cara que abre o primeiro boteco, a primeira igreja, assim vai. Então isso acaba atraindo esses pioneiros aí de toda maneira. Então toda vez que isso ocorre, né, a criação de uma nova cidade e tal, tem essa questão. Né? Hoje na fronteira agrícola a gente tem algumas cidades que vão ter esse destaque aí. Uma delas é Lucas do Rio Verde, né? Chamam da Califórnia brasileira, porque o agronegócio conseguiu promover aí um polo de desenvolvimento muito grande nessa cidade, que é interessante. Então ficarem atentos também a esses processos aí de colonização nova. E o último, os brasiguaios. Olha aqui no segundo mapa, você vê uma setinha indo para o Paraguai. Observaram? Esse movimento é bem típico do Mato Grosso do Sul e Paraná. Muitos, principalmente do oeste do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, foram para o país vizinho em busca de terras mais baratas durante o próprio processo da Revolução Verde. Eles são conhecidos hoje como brasiguaios.
são brasileiros que produzem, né, no Paraguai. A gente vai explorar muito isso quando tratar de maneira mais específica a questão agrária no Brasil, ou geografia agrária do Brasil. Mas só para vocês entenderem esse movimento populacional também, que é bem interessante. Beleza? E a última, que gostosinho, é relacionar êxodo rural e migração pendular. Conceitos: êxodo rural, né, movimento populacional que se caracteriza pela migração do campo em direção às cidades. Então tem êxodo rural dentro de um município, a pessoa sai da área rural que ela mora, vem para a cidade, né? Existe êxodo rural, né, dentro de um estado, sai de uma cidade mais agrária para o centro metropolitano urbano, e intrarregional, né, que é o caso dos retirantes que a gente já viu. Êxodo rural é esse grande movimento em massa, né? A população que era predominantemente rural se torna urbana, né, durante o processo de urbanização brasileira, né, industrialização brasileira. E isso é chamado de êxodo rural, fazendo referência lá a Moisés, aquela história louca lá que eu já contei para vocês. Simples, né? Não tem erro o que é êxodo rural. E o que é migração pendular? É o deslocamento diário ou semanal, né? Ou seja, ou em dias úteis ou todo dia, das pessoas que saem da cidade, que tem a residência oficial, em que moram, em que constituem família, assim por diante, e vão para outra cidade, estado, até mesmo para outro país, para trabalhar e estudar. País é muito em cidades de fronteira, é bem comum isso acontecer, a pessoa atravessar a fronteira e trabalhar em outro lugar, né? Em estados e cidades também é mais em regiões metropolitanas. Beleza? Vocês, né, são estudantes, que muitos de vocês fazem essa migração pendular, então vocês têm facilidade de entender isso, sejam pessoalmente, sejam com os colegas. Ficar atento numa coisa muito importantinha, né? Embora a gente chame migração pendular ou migração diária, ela não é uma modalidade de migração. Por quê? Porque a pessoa não migra, ela se desloca, né? Então é um movimento populacional que não é permanente, mas sempre coloca essa pegadinha dentro do tema de migração. Então tá aí dentro do tema de migração a pegadinha para vocês não serem pegos, porque vocês não são qualquer um, vocês são filhos de Bruce Lee, né? Beleza? Agora o negócio, qual é a relação entre as duas? O que tem a ver êxodo rural e migração pendular? Essa é a dificuldade. Alguns de vocês conseguiram relacionar, outros ficaram meio vou enrolar, e enrolaram. Mas não deu para enrolar, porque é bem tranquilo de entender. Vamos lá. Êxodo rural, a pessoa sai do campo em direção à cidade, sai lá do sertão nordestino, vou ganhar a vida em São Paulo. Chega lá em São Paulo, ele consegue morar no centro de São Paulo, lá onde tudo está acontecendo, onde tem as indústrias? Não. Onde ele consegue morar? Onde ele tem dinheiro para pagar? Em alguma região periférica, em alguma favela, em alguma cidade da grande São Paulo que estava se consolidando na época, né? Por isso que a gente chama de ABC Paulista, né? Que é a região metropolitana de São Paulo, mas são cidades vizinhas, né? E ao se instalar nessas cidades em volta, né? Ou às vezes uma favela e tal, fica muito longe do local onde trabalha, né, onde consegue uma ocupação. Vamos lembrar que êxodo rural, a pessoa sai do meio rural, então ela não tinha, na época pelo menos, uma boa qualificação. Quando ela chega à cidade, ela sem uma boa qualificação, ela vai conseguir um grande emprego de status executivo? Não. Ela vai conseguir empregos de menor valor agregado, né? Ou seja, pedreiro, faxineiro, empregos que não demandam uma grande formação acadêmica, né? Não desmerecendo o emprego, mas a lógica do nosso sistema econômico é essa, né? E ao se conseguir esse emprego, né, geralmente próximo às regiões centrais, às regiões industriais mais dinâmicas, ele tem que se deslocar para lá para ir trabalhar. Como que ele vai fazer isso, né? Transporte público, metrô, vai a pé, vai bicicleta, sei lá, mas ele não consegue morar perto do trabalho. Essa é uma realidade de muitas pessoas e por isso existe congestionamento, né?
a pessoa mora muito longe do trabalho, fica 3 horas no trânsito, e assim por diante. Ok? Então é por isso, essa é a relação entre as duas. Êxodo rural, a pessoa não consegue ter uma condição própria de moradia, né? Fica em zonas de riscos, favelas, cidades que têm um custo de vida menor, que ela consegue ali se instalar com o salário que ela vai ter, né? Um salário que muitas vezes é o salário mínimo ou 2 salários mínimos, então não é o suficiente para morar dentro do centro econômico. Mas ela trabalha dentro desse centro econômico, né? Ela presta serviço, faz alguma coisa, o que obriga ela a ter esse deslocamento diário, ou seja, ela, ao fazer o êxodo rural, ela acaba se colocando na condição de imigrante pendular. Beleza? Para ter acesso ao trabalho, mas também às vezes a serviços e educação e assim por diante. Belezinha? Turminha, era isso. Espero que tenha aí explicado o básico aí. Como o professor Osmar já falou, a gente está fazendo atividades um pouco menos densas, mas que a ideia é vocês estarem afiadinhos aí para o que vocês vão enfrentar mais para frente. Beleza? Abraço a todos e todas. Mais um Bruce Lee para vocês ficarem bem. A gente vai melhorando nesse negócio aqui. Saudades de todos e até já.